Você sabia que morar na França abre portas para você viajar por toda a Europa e gastando muito menos do que você imagina? Se você está planejando morar na França ou viajar para cá, eu vou te explicar como aproveitar essa ocasião para visitar os países vizinhos da forma mais inteligente e barata. Eu vou te mostrar os melhores destinos, os melhores meios de transporte, as melhores formas de moradia e, é claro, tudo isso gastando menos. E você que está na França ou vai vir para a França, diz aí, qual é o destino que você gostaria de adicionar aí na sua viagem? Comenta aqui embaixo para eu saber. Uma das grandes vantagens de morar na Europa é poder visitar os países com um preço às vezes muito mais acessível do que partindo do Brasil. A Europa, especialmente a França, conta com uma excelente rede de transportes. Eu já expliquei em outro vídeo aqui como a gente se locomove nas cidades francesas, mas o intuito aqui é explicar para você como viajar, como mudar de país ou viajar também dentro da França. Eu, por exemplo, quando estava no Brasil, não sabia que a gente poderia ir de Paris a Lyon em menos de 2 horas com trem. Então, essas informações são muito válidas para quem está vindo para cá. A França tem uma das melhores infraestruturas de transporte da Europa, mas você conhecendo como isso funciona, você vai então conseguir planejar melhor a sua viagem. Para vocês entenderem então quais são os meios de transportes para viajar, seja na França ou para sair da França. A gente vai ter o trem, que é uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados, e na França a empresa responsável pelos trens é SNCF. Essa é a sigla, né, da empresa e ela opera os trens de TER, que é o TER, que são trens que param em mais cidades, então eles são trajetos mais longos, que demoram mais tempo, ou também são trens que a gente utiliza para fazer o transporte intermunicipal. A gente tem o TGV que é o Train Grande Vitesse, que é o trem que vai super rápido, e a gente tem também o Ouigo, que são trens mais baratos, eles operam em algumas cidades, não são em todas as cidades da França, porque os trens, esses que eu falei, o TER, eles vão para quase todas as cidades. A rede realmente é muito grande. Mas o Ouigo, então, eles simplificaram essas linhas de trem para poder, então, ter preços mais baratos. A gente pode encontrar valores de 10, 19 ou 40 euros. Então, assim, comprando com bastante antecedência, você pode conseguir, por exemplo, e é legal se programar antes, porque trem é bem difícil de a gente conseguir comprar na última hora. E uma dica boa sobre os trens é que comprando, né, com antecedência, você pode ter descontos aí até de 50%. Além de que, de acordo com a sua idade, você vai pagar mais barato. Então, por exemplo, pessoas com menos de 27 anos podem adquirir uma carta, né, a carte jeune, que é de jovens, para pagar então mais baratos nos trens. E aí podem ter aí descontos de 30 até 50%, depende. Em relação aos trens, ao contrário do que muita gente pensa no Brasil, eles não são assim tão baratos. É claro, como eu falei, existem promoções, também tem preços em relação à idade, mas no geral não são super baratos. A opção mais barata vai acabar sendo o ônibus, que eu vou explicar para vocês como funciona. A empresa responsável, então, uma das maiores, é a Flixbus, que é uma empresa que chegou no Brasil recentemente. Também tem aí uma rede enorme, vai para praticamente todas as cidades da França. E para fazer então viagens mais longas, pode ser que seja mais em conta. Normalmente é. A questão dos ônibus é que eles são mais lentos e pode ter muitos atrasos. Eu já tive atraso de 2, 3 até 4 horas de ônibus. E também em relação ao conforto, eu considero que você está mais desconfortável. Então, viagem mais longa, mais desconfortável, mas mais barato. Agora falando então de uma outra forma de locomoção, e essa pode ser um pouco inusitada para quem é brasileiro e não está acostumado, que são as caronas compartilhadas. E eu não tô falando de pedir carona na rua, esperar que alguém passe e te leve para o teu destino, não é isso. Aqui tem um aplicativo que chama BlaBlaCar. Nesse aplicativo tem pessoas que ofertam, então, uma divisão de trajeto, onde você paga e você combina com essa pessoa um local e um local onde ela vai te deixar. Então, é uma coisa bem organizada. Claro, né, você não conhece muitas vezes a pessoa, então isso pode ser arriscado, né? A pessoa pode ser chata, a pessoa pode ser difícil, mas normalmente as pessoas que estão dispostas a fazer isso são pessoas legais. Eu já utilizei também para viajar para o sul, quando não tinha nem passagem de ônibus e nem passagem de trem, e foi super tranquilo. Eu fui com 2 caras, assim, 2 meninos, e eles foram super de boa, foi bem legal. E aí também, né, é bem mais em conta, porque esse trajeto ele vai ser dividido, então, às vezes com 3 ou 4 pessoas, né, dependendo do carro da pessoa que tá propondo, né, o trajeto. Então, assim, é bem legal para viajar, ainda mais se você tá sozinho. Eu acredito que no Brasil ainda não exista isso, mas aqui tem muito essa cultura de dividir trajetos, inclusive até para ir pro trabalho, algumas pessoas fazem isso, né? Então é bem comum, já tá meio que na cultura, as pessoas então estão acostumadas. E aí também tem voos internos, né, gente? Óbvio, tem avião.
Eu não considero que seja algo em conta, porque visto que tem, né, ônibus, outros meios de transporte mais consolidados, assim, o avião ele acaba sendo mais caro. Mas é claro, se você quer fazer o trajeto em muito menos tempo, o avião é mais recomendado, mas ele pode ser bem caro. E aí também, se você tem que se locomover, né, para ir para o aeroporto, isso pode ser um pouco mais assim trabalhoso. Mas também existem empresas aéreas, EasyJet, tudo isso que são empresas low cost que fazem então esses voos também dentro da França. Aí eu decidi fazer então meio que um resumo aí o que a gente pode encontrar viajando pela França, né? Quais são as regiões assim que é interessante a gente visitar de acordo com o gosto de cada pessoa. Eu particularmente não conheço muito a França, mas o que eu gosto da França e aprecio muito, que às vezes as pessoas não sabem, mas que é um país bem plural, assim, no sentido onde você pode ter praias, você pode ter montanha, você pode ter neve. Então isso é muito legal para quem tá viajando. O destino então mais comum é Paris, né, e os arredores de Paris, então isso dispensa apresentações. Paris é uma cidade incrível. Assim, tem as controvérsias, mas é uma cidade que você precisa conhecer. Não dá para vir para França e não ir para Paris, por exemplo, porque é muito legal essa sensação de ver a torre e tudo isso e outros pontos turísticos, né? Mas para quem tá vindo então para Paris, é interessante, você pode aproveitar então para ir para os arredores de Paris. Tem uma Disneylândia, tem o Castelo de Versalhes, tem várias coisas que você pode aproveitar então para viajar. Se a gente for para o sul, então vai ser completamente diferente. As pessoas são diferentes, os sotaques são diferentes. Claro, não é uma diversidade cultural tão grande quanto no Brasil, mas também é bem diverso. E no sul a gente vai ter então o lado mediterrâneo, né? Que a gente vai ter as praias, tem o lado bem chique de Nice, Cannes, Saint-Tropez. Você pode ir para Mônaco também, você pode aproveitar se você está no sul. Tem um período do ano que é bem interessante também ir para o sul, né? Que o sul na verdade é a região da Provence, pelo menos uma parte dele, e lá você pode ver então a lavanda, né, a lavanda de Provence, que é bem comum e bem lindo, né, um espetáculo assim de ver aqueles campos cheios de lavanda. Mas se você preferir mais montanha, você vai então para os Alpes franceses, que é basicamente a região aqui onde eu moro, por isso que faz tanto frio e faz pouco sol. Eu moro, por exemplo, a 1 hora e meia de várias estações de esqui. Então aqui são os Alpes franceses, onde tem várias montanhas e é bem famoso, assim, bem turístico agora no inverno, né, que as pessoas vão para fazer esqui ou para ficar em chalés, e é uma outra vibe, assim, é bem diferente. E outra região da França que também é bem conhecida é o norte da França, que é Lille, Estrasburgo, que tem muito dessa cultura alemã já, né? Já faz fronteira com a Alemanha, então tem muita dessa cultura alemã. Estrasburgo é bem conhecido pelo mercado de Natal, né? Então se você vem perto do Natal, você pode aproveitar e deve aproveitar para visitar, porque também é bem grande, é bem legal, é bem famoso aqui na França. E aí, se você é um amante de vinhos, quer visitar vinícolas, você pode ir para Bordeaux ou para Borgonha, né, que são regiões em que tem muitas vinícolas, são conhecidas então pela produção de vinho. Também Bordeaux, né, tem um lado do Oceano Atlântico, tem várias praias também, já são praias bem diferentes. Não são as mesmas praias do sul, né? Do sul é Mediterrâneo e lá é o oceano, então assim é bem diferente. Mas aí para vocês entenderem um pouco da diversidade, né, de lugares que vocês podem visitar aqui na França. Agora, então, a gente vai para essa segunda parte sobre viajar na França, que eu vou falar sobre viajar para outros países estando na França. Eu acredito que esse é o pulo do gato realmente. Quando a gente está aqui na Europa, especialmente estando aqui na França, viajar para outros países é mais barato. Então, às vezes, a gente prefere, por exemplo, passar férias na Espanha do que ficar na França, onde os restaurantes são mais caros, os lugares são mais caros, onde a gente vai gastar mais já num geral. Então, viajando para outros países, países vizinhos, como Itália, Espanha, acaba saindo mais barato às vezes. Por isso que é muito interessante quando você está organizando a sua viagem, se você vai fazer uma Eurotrip, por exemplo, e você está organizando adicionar então destinos e países vizinhos que você pode visitar, que às vezes você vai encontrar bilhete de avião bem barato. Saindo de Paris, por exemplo, se você escolher por um trem, você pode chegar em 1 hora e meia na Bélgica. Então, como para vocês entenderem como as coisas são perto aqui, a gente tem, né, o hábito do Brasil, que é um país enorme, mas aqui as coisas são muito menores. É como se a gente estivesse viajando, sei lá, para uma outra cidade, assim, do mesmo estado, sabe? Em termos de distância, dependendo de onde você tá, né? Normalmente, sim, pontos mais estratégicos para visitar é Paris, né? Que tem grandes aeroportos e tem trens saindo para vários países, mas também, por exemplo, em Lyon, saindo daqui, você pode encontrar bilhete de avião para Grécia por 30 euros, para Itália por 40 euros. Para Roma, por exemplo, eu fui e eu paguei 32 euros a passagem de ida e volta. Então é maravilhoso, assim. Claro, você tem que ter uma certa disponibilidade de tempo, né? Quando são as férias e feriados, não são esses preços baratos, mas fora de temporada você pode encontrar, assim, bilhete de avião ida e volta
por 30 euros. Se você vai para o norte da França, por exemplo, você pode ir para outros países de trem mesmo, e você vai demorar 40, 50 minutos. É bem válido ver essas opções, né, de como a gente pode visitar, com exceção do Reino Unido, a permissão de entrada é a mesma. Então, assim, realmente é interessante cogitar de visitar, seja a Alemanha, a Itália, a Espanha, que são os países ali vizinhos que fazem fronteira, né? E naturalmente vão ser mais baratos. Agora, algumas dicas para você que vai viajar então e tá querendo adicionar destinos aí na sua lista. Planeje com antecedência. Tudo comprando com antecedência é melhor. Principalmente trem e avião. Claro, ônibus a gente consegue comprar em última hora, mas os outros dois, né, trem e avião, é muito interessante que a gente planeje antes. Então, se você vai fazer uma viagem, faça um roteiro, pesquise onde são a gare, que é a estação de trem, onde é o aeroporto, para você então fazer todo o seu itinerário, já se programar para não ter nenhum imprevisto e pagar menos. Algumas empresas de trem têm um pass, que é que você viaja pela Europa por vários países e às vezes pode sair mais barato dependendo, né, de quantos países você quer visitar e de qual é o seu budget. E por último, não esqueça de olhar então as opções de voo low cost, que são as empresas low cost, né, que são normalmente mais baratos. Ficar atento também com o número de bagagem, né, porque normalmente o bilhete é barato, a passagem é barata, mas aí quando você vai botar bagagem, né, porque você precisa viajar com uma bagagem, o preço acaba ficando caro. Então, ficar muito atento a essas empresas low cost e ver, então, opções de voo na Ryanair, EasyJet e outras empresas que tem tantas aqui na Europa. E é isso, gente. Agora vocês já sabem como você viaja estando na França ou viajando, então, para outros países e como fazer isso de uma forma mais barata. A dica é sempre a mesma. Com um bom planejamento, você pode passar uma viagem incrível, dá para aproveitar bastante, visitar vários países e gastar pouco. Então, se você gostou dessas dicas, assiste esse vídeo aqui que eu explico qual visto você precisa para vir morar na França, para você chegar aqui então e poder passar momentos de tranquilidade sem ter estresse. E compartilha comigo aqui nos comentários qual que é o seu destino dos sonhos. Qual é o país que você sonha em visitar. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Até a próxima. Tchau!